Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Josué, considerações importantes. Vamos ao conteúdo. Continuação. 12, parte 10, a derrota de Ai. A vida abundante e fortalecida. Capítulo 8. A estratégia que o Senhor usa em Ai é diferente daquela que o Senhor utilizou em Jericó. Depois do vale de Acor, o Senhor assegura a Josué a vitória sobre Ai, dizendo: toma contigo toda a gente de guerra. Josué 8:1. Aqui temos a correção do erro cometido da primeira vez. A batalha espiritual é assunto de todo o corpo de Cristo. Todos devem participar e ninguém deve ficar de fora. Quanto cuidado para tomar uma pequena cidade. Aqui o orgulho e a falsa confiança são severamente repreendidos pela determinação do Senhor. A estratégia aqui difere-se de Jericó, pois aqui a arma que o Senhor utiliza para dar vitória ao povo de Deus é a emboscada. A emboscada é algo surpreendente, é algo que o inimigo não esperava que acontecesse. Quando os homens de Ai viram Josué no meio do vale, versículo 14, apressaram-se e o levantaram de madrugada para combater Israel. Eles imaginaram que a situação seria idêntica à última batalha, e então, se lançaram na perseguição aos israelitas, sem saber o que os esperava. Como podemos vencer a tentação? Por meio da graça de Deus acumulada e reservada em nós. Esta reserva de graça apresenta-se através da vida oculta em nós, a realidade da vida oculta com Cristo em Deus, Colossenses 3:4. Esta vida escondida, o inimigo não a pode compreender. Ela não se manifesta nos dias comuns. Por isto nem nós, nem o inimigo a conhece. Daí o porquê o Senhor dizer que quando a tentação viesse Ele nos daria o escape. 1 Coríntios 10:13. A Arca da Aliança comandando a batalha em Jericó representa a obra consumada de Cristo no Calvário. Somente ela poderia vencer todas as grandes muralhas das fortalezas de tudo o que se opõe ao conhecimento de Cristo. Em Ai, vemos que o instrumento que Deus utiliza é a lança de Josué. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. 8:18. E não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. 8:26. A lança na mão de Josué representa a força e energia do Espírito Santo. No momento em que a emboscada, isto é a vida oculta operada em nós, precisa ser manifesta, então a lança de Josué, a energia, a operação do Espírito Santo, entra em funcionamento. Esta é a arma poderosíssima que Deus preparou, em sua infinita misericórdia, para que tenhamos fé na vitória sobre as tentações, a emboscada. Devemos nos submeter a Cristo, para que, na hora da tentação, a vida oculta em nós seja ativada. Já sabemos que em Jericó tudo o que podia passar pelo fogo pertencia ao tesouro do Senhor. Israel não tinha nenhuma participação, e o pecado de Acã foi exatamente pegar o que pertencia ao Senhor. No conflito espiritual, o despojo pertence a Deus e não a nós. Tudo é dele. Em Ai, porém, a ordem do Senhor é diferente: somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. 8:2. Aqui nós temos parte no despojo, mas a lição a ser aprendida é que a primeira parte sempre pertence ao Senhor. Somente depois de o Senhor receber a parte dele, então nós temos permissão de participar. Davi disse assim nos Salmos 16:8, o Senhor, tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ora, se o Senhor está à nossa direita, então quer dizer que estamos à sua esquerda. Portanto Ele está na posição do preeminente. Ele é o Senhor, e toda a autoridade pertence somente a Ele. Mas Davi continua dizendo: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Observe que neste verso vemos uma inversão. Agora, nós estamos à mão direita do Senhor. No verso 8 estávamos à esquerda dele.
Na última parte do capítulo 8 encontramos duas coisas: o altar edificado no Monte Ebal e uma cópia da lei escrita nele. O que vem em seguida ao conflito espiritual, adoração e testemunho. Altar fala de adoração, de entrega total. A cópia da lei é para testemunhar que a terra de Canaã pertence ao Senhor. Ele reina e está no meio de seu povo. Para dar prova disto, Josué ordenou que tirassem o corpo do rei de Ai da árvore, tão logo o sol se escondesse. Tal ordem foi ordenada em Deuteronômio 21:23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas, certamente, o enterrarás no mesmo dia. Porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Com sua ação vemos que Josué cria que a terra era dádiva de Deus a Israel, e portanto não deveria ser maculada. Por isto, o cadáver deveria ser retirado da árvore. 13 Parte 11, O engano de Gibeon, a vida abundante comprometida, capítulo 9. A lição que este capítulo nos apresenta é a nossa grande necessidade de andarmos no Espírito, Gálatas 5:16. O capítulo 3 fala de revelação, o 4 fala do nosso testemunho de fé, o 5 fala de nossa oferta para que a cruz opere em nós. Agora vemos o capítulo 9 que apresenta nossa extrema necessidade de andarmos no Espírito. O verso-chave deste capítulo é o 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Eles usaram de sua própria sabedoria e não a do Senhor. No caso de Ai, eles demonstraram confiança na força própria, mas agora, em sua própria sabedoria. Podia até parecer grande vantagem ganhar aliados em um lugar onde haviam tantos adversários, mas será que o Senhor dos Exércitos precisava de um punhado de homens a mais para derrotar seus inimigos? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Andar refere-se à conduta, à dependência de Deus nas mínimas coisas. Os gibeonitas vieram até os filhos de Israel numa atitude de cilada, não abertamente como, por exemplo, fez Raabe. A linguagem deles é piedosa, mas enganosa. Em sua atitude nada disseram de Jericó e Ai. Isto só reforça o estratagema, pois estas eram conquistas recentes, e se eles de fato tivessem vindo de uma terra distante, nada poderiam saber delas. Veja que foi premeditada e calculada sua ação. 400 anos mais tarde, nos dias de Saul, esta aliança mostrou seus péssimos frutos. Quem é carnal poderia julgar lucro com a presença deles, pois seriam rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação. Contudo, quem é espiritual haveria de reconhecer que tal aliança é um jugo desigual. Nós cristãos devemos andar por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5:7. A experiência de Abraão com Ló deixa isto claro. Ló, sob a influência dos sodomitas teve sérios prejuízos. Sua mulher se perdeu e suas filhas se perverteram. Além disto, a família perdeu tudo o que tinha na cidade. Quando resolvemos andar pelo que vemos e não pela fé, os resultados são os mesmos em nossa vida, Josué 9:14. Os gibeonitas, heveus, quer dizer pequeno monte. E vem nos alertar sobre pequenos detalhes que nos impedem de andar no Espírito. Sansão, o homem mais forte do Velho Testamento, foi vencido por uma mulher cujo nome, Dalila, significa fraqueza. As pequenas coisas podem nos impedir de viver uma vida cristã abundante. Que o Senhor nos ajude. Obrigado por assistir até aqui, e não perca a continuação no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.